Fala galera, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, trabalho aqui no RH e a nossa ideia hoje aqui é apresentar para vocês 6 dicas bacanas de livros que eu tive contato recentemente e que podem ser muito importantes para a tua vida profissional e uma coisa bacana para você ter mais conteúdo quando estiver no mercado de trabalho. O primeiro deles é um livro que, na verdade, eu nem terminei de ler, estou no terço final da obra. Se chama Gigantes da Estratégia, é escrito por um professor de Harvard e outro por um professor do MIT. São caras bem renomados, principalmente no mercado de alta tecnologia ou de tecnologia de ponta. E, fundamentalmente, o que esse livro traz são 3, como o próprio nome do livro diz, 3 gigantes de estratégia, que são Steve Jobs, da Apple, Andy Grove, que foi o cara que tocou a Intel por muitos anos, e o Bill Gates, que muitas pessoas conhecem como o cara que fundou a Microsoft. O que os autores trazem aqui são, principalmente de forma bastante didática, 5 pilares que tornaram esses executivos caras diferenciados, né? CEOs diferenciados dentro de um mercado super competitivo que é o mercado de tecnologia. É uma leitura super gostosa, rápida, e que eu indico não só para quem trabalha com tecnologia e internet, mas para qualquer um que queira ter algumas lições para um dia se tornar um gestor de mais qualidade ou eventualmente um CEO de uma grande empresa. O segundo livro que eu queria indicar é de um dos economistas mais renomados e que eu admiro bastante, um economista brasileiro, que é o Eduardo Giannetti. Esse livro, de nome Trópicos Utópicos, escapa um pouquinho de um livro tradicional de economia que o Eduardo Giannetti normalmente escreve, e são algumas frases, alguns pensamentos que ele vai descrevendo, alguns bem curtinhos, e que com esses pensamentos ele vai explicando um pouco da história do Brasil e como o Brasil chegou a essa posição de hoje, como está inserido na economia. Eu separei um aqui, enfim, só para dar um exemplo de como é que ele trabalha esse livro. Uma das frases, uma das passagens, ele chama de falácia da indução. E diz o seguinte: o granjeiro que por meses a fio veio pontualmente dar de comer à galinha, um belo dia torceu-lhe o pescoço. Então é com esse tipo de mensagem que ele vai tentando explicar fatos econômicos, do capitalismo, com um foco bastante grande na história do Brasil. A terceira das 6 obras que a gente separou hoje para vocês já tem uma certa idade, se chama Freakonomics, foi um sucesso de vendas. É um livro lá do ano de 2005, 2006, escrito por um dos caras mais inteligentes das universidades brasileiras, das universidades americanas, que é o Steven Levitt. E o que eu acho muito legal nessa obra, principalmente para quem tem algum preconceito com a matemática ou com a estatística, é que os autores eles fazem uso dos números para explicar fatos muito inusitados. E essa é a brincadeira que fez com que o Freakonomics fosse um super sucesso de vendas. Vou dar aqui duas ilustrações de como é que eles trabalham a matemática para ver se isso gera uma curiosidade. Um dos capítulos do livro ele tenta traçar a relação que é a seguinte: no que a Ku Klux Klan se parece com um grupo de corretores de imóveis. E ele faz toda uma tabulação desses dados para mostrar essa similaridade. Que é um outro exemplo, o que os professores e lutadores de sumô têm em comum. E aqui ele prova cientificamente, prova estatisticamente, como é que professores e lutadores de sumô, de alguma forma, tentam burlar as regras que fazem parte do cotidiano de cada um. Então, é uma obra muito legal, já tem o seu tempo, quase que um clássico de economia, e indico muito para quem tem preconceito com os números. Já Organizações Exponenciais é um livro recente. O Salim Ismail, que é um dos caras que chama a Singularity University, que é um centro de conhecimento nos Estados Unidos. Ele esteve no Brasil recentemente, se não me engano, no ano de 2016. E a ideia de organizações exponenciais é mostrar com vários exemplos de empresas que a gente consome no dia a dia, exemplo de
Uber, Airbnb e outras tantas, como é que organizações, como é que empresas conseguem hoje crescer de maneira exponencial, ou o que eles chamam de ter um hipercrescimento. Na verdade, o que o autor quer mostrar aqui é o que essas empresas que são muito aceleradas no seu crescimento têm em comum. E aí fica assim um dos conhecimentos que mais ficaram gravados assim na minha memória de ter lido Organizações Exponenciais, é o que a gente vê muito no mercado de tecnologia, que é o tal do tentativa e erro. Cada vez mais as empresas têm que ter menos medo de errar e mais coragem de tentar. O que deu certo continua, o que não deu certo rapidamente descontinua. Então, esse é um dos pontos que o autor traz muito forte em Organizações Exponenciais. A quinta e penúltima dica de hoje vai para o livro da Miriam Leitão, chamado História do Futuro. Eu confesso que eu comprei esse livro até um pouco de teimoso, porque eu particularmente não gosto das colunas da Miriam Leitão no Globo e mesmo nas inserções que ela entra na TV Globo, mas confesso que eu comprei para ver se ela tinha uma base bacana e eventualmente se comunicando melhor por livros. E fiquei muito positivamente surpreso com como ela aborda essa história do Brasil. Basicamente o que esse livro traz, a Miriam Leitão vai passando por vários pontos em que o Brasil pode se posicionar melhor para realmente virar uma potência. E ela passa desde a questão fundiária, por questões de meio ambiente, por questões macroeconômicas. É um livro muito legal para você ter uma ideia do que é o Brasil hoje e de qual que é o potencial que a gente pode alcançar com pequenas mudanças estruturais que, com a tal da vontade política, poderiam ou deveriam ser implementadas. É um livro muito bacana para quem gosta de economia e quer saber um pouquinho melhor de economia do Brasil em especial. Bom, e por fim eu destaco um dos queridinhos do mercado hoje, que é o livro que explica como é que surgiu o Facebook. Foi o livro que deu origem ao filme, né, ao filme A Rede Social. Como boa parte, pelo menos da minha sensação, em que os livros são melhores do que os filmes, nesse ponto, embora eu tenha achado o filme Rede Social muito bacana, esse é mais um exemplo. Assim, a obra é super bem escrita, é sucinta, não tem grandes enrolações e mostra em detalhes como é que o Mark Zuckerberg começou de alguma forma a planejar uma plataforma que ele nem sabia que ia ser uma rede social e que acabou culminando no que hoje é a segunda maior empresa de comunicação do mundo. É um livro muito bacana e, enfim, como o Facebook está na crista da onda e o CEO deles também, indico para você ter um histórico de como é que se consegue criar uma empresa do porte do Facebook. Bom, galera, é isso. Hoje, como eu falei, a ideia era dar 6 dicas para vocês de livros fundamentalmente focados em economia, empreendedorismo e negócios. E vou terminar, como eu tinha destacado, com um ensinamento de Organizações Exponenciais. Se você gostou dessas dicas, quer ver mais dicas de livros interessantes, seja de livros de negócios ou livros de história, ou até uma literatura mais abrangente, deixa o teu like no vídeo, manda o teu comentário, que a gente vai ter o maior prazer em conseguir, ou na verdade em seguir, dando mais dicas para vocês e compartilhando um pouco mais de literatura, enfim, de outras obras que vocês queiram conhecer melhor. Tá bom? Um abraço!